Vamos meditar no que diz esta palavra para nosso conforto e conhecer essa escritura como ela é maravilhosa para nós entender. Inclusive esse texto nós falamos no domingo no Mikdash, mas vamos ser abrangente neste momento. Diz o texto: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Yah. Antes, falamos do Mashiach com sinceridade, como se de Yah na presença de Yah. São palavras estas que ressoam a cada dia para que tenhamos a sensatez de sermos sinceros com as coisas do Eterno e não a crescer e nem diminuir. Aqui mesmo em 1 Coríntios, nós poderíamos ler algo também maravilhoso com respeito à fala de Shaul, que não somos falsificadores da palavra, porque nós estamos diante de Yah, perante o Yah. Quando Shaul escreve em 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 6, ele transmite uma palavra, o qual vamos ler. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito, nem vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, não falsificamos, não acrescentamos, não diminuímos, falamos exatamente aquilo que está escrito para um elevo espiritual daqueles que nos ouvem ou daqueles que congregam conosco para a adoração do nome do Salvador Yahushua Mashiach. Mas por que nós estamos fazendo esta fala neste momento? Hoje nas redes sociais você encontra variedade de fé, de nome, crendice, mas a palavra continua a mesma. O homem pode acrescer alguma coisa para o seu beneplácito, mas a palavra continua exortando para que vivamos segundo o que está escrito. Quando nós lemos esse texto e nós vemos aquilo que já foi escrito anteriormente por aqueles que nos antecederam, olhando o livro de Jeremias, lembra que nós estamos falando sobre quem falsifica a palavra. Jeremias escrevendo no seu livro, no capítulo 8, versículo de número 8, Jeremias já de antemão dizia uma frase como esta: como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Eterno está conosco, isto que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Jeremias falou isso no século 6, no 6º século. Mas o que me levou a examinar isto e falar neste momento é que o Neviim, mais conhecido como profeta Jeremias, estava preocupado com aquilo que estava acontecendo, porque todos sabem que é uma sequência de textos nas escrituras que estava predizendo algo que estava para acontecer, ao ponto do Mashiach ser anunciado por através de Ishaiá, no capítulo 9, versículo 6 de Ishaiá. Isso aconteceu no 7º século. Disse Ishaiá no capítulo 9:6: e um menino nos nasceu, um filho será nos dado, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Hoje é comum ver nas redes sociais a palavra Yahu. Notem bem isso. Quando você, inclusive eu tenho em mãos uma cópia do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, espero que todos possam estar vendo. Isso é um dicionário, qualquer um pode encontrar em qualquer livraria. É o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, e na página de número 484 narra a seguinte fala. Inclusive esse dicionário eu não tenho, quem tem, quem tinha, ainda a família possui, o nosso amigo, que o Eterno já levou, Francisco Rodrigues de Matos, e eu tirei essa cópia para num momento como esse narrar o que vamos narrar. Então na página 484 diz no artigo 9, diz o texto: aparece nas inscrições Moabita de Mesa, na linha 18, datada do século 9
antes do Mashiach. A partir do século 8 antes do Mashiach, o elemento Yahu, estou lendo conforme está aqui, o elemento Yahu é empregado em nomes aramaicos, em referência a mesopotâmicas, a governantes hebreus. Então veja bem, já no século 7, Ishaiah estava prevendo que o menino iria nascer, e no século 8 anteriormente, estava se falando nos meios aramaicos que o nome do Criador era Yahu. Ishaiah, usado pelo Espírito Eterno, diz que o menino irá nascer. Agora, quando você lê 52 de Ishaiah, e eu gostaria que você me acompanhasse nisso, Ishaiah 52, vamos ler o versículo de número 5 e 6, Ishaiah 52, versículos 5 e 6, preste bem atenção naquilo que vamos ler nesse momento, para você ter uma noção do que estava falando. 52, 5 e 6 de Ishaiah. Diz o texto, 52, 5: Agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Eterno, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os que dominam sobre eles dão uivo, e diz o Eterno, o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Olha que o Eterno está falando, o nome, veja só, o elemento Yahu começou a se falar no século 8, nos dias do profeta Ishaiah. Então Ishaiah profetiza que o nome dele está sendo blasfemado. O nome dele está sendo blasfemado. Mas por que isso? Vamos ver, nós temos o 5, agora o 6. Virá o dia que o meu povo saberá, futuro. Então Yahu já havia no século de que estava Jeremias, já havia o nome aramaico Yahu. Então diz Ishaiah: virá dia que o meu povo saberá o meu nome. Saberá, não sabia. Quando lemos isto pela palavra do Eterno, temos a certeza que cada dia as pessoas querem fazer de um tudo, como disse o profeta Jeremias no século 6. Estou dizendo que o nome Yahu foi criado no século 8, e você sabe que antes do Mashiach é decrescente. Século 9, século 8, século 6, nós estamos no século 6 agora. O profeta Jeremias, falando isso, nós vamos ler a partir do 23 de Jeremias. Gostaria que você prestasse bem atenção no que nós estamos falando e lendo, para não criar problema na sua mente, você que quer salvar a sua alma, mas não quer confundir o nome sagrado, e não quer deturpar o nome sagrado, porque ele não tem por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 23, diz o texto: porventura sou eu de perto, como também há de longe? Esconde-se alguém em esconderijo, de modo que eu não pudesse ver, diz o Eterno. Porventura eu não encho o Shemaim e a terra, diz o Eterno. Tenho ouvido que diz aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Alguém teve uma visão e começou assim: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que profetizam engano do seu coração, os quais cuida fazer com que o meu povo esqueça do meu sagrado nome? Moisés, quando desceu lá do Sinai, foi o primeiro a usar a palavra Alelo Yah, que é a raiz do verbo eu sou o que serei, não Yahu. Volto a falar, está aqui documentado que o nome Yahu surgiu no século 9, e no século 8 foi colocado no nome dos reis, etc. Até o próprio Jeremias alterar isso para Eliyahu, etc. E não é assim, porque o próprio Jeremias está preocupado, porque as pessoas naquela época já estavam falando para que as pessoas esquecessem o nome verdadeiro, porque estava surgindo um nome novo, que é o que temos em mãos. Quando nós vemos isto, e hoje, na crescente fala que está aí nas redes sociais, as pessoas dizendo que o nome é Yahuwah, é Yahu. Estou dizendo aqui que os profetas mentiu, tentando fazer com que as pessoas esquecesse do nome verdadeiro do Eterno. E o próprio Ishaiah dizia que o meu povo saberá o meu nome. Se sabia, só passou a saber o nome do Criador, como ele estabelece. Vamos ver.
E todos conhecem, porque nós sempre lemos esta palavra em Romim, é o que vamos ler em Romim, capítulo de número 1, para você ter uma noção de tudo isso que nós estamos tentando passar nesse momento, para você, nosso ouvinte, seja leigo, seja erudito. Nós não queremos fazer com que ninguém deturpe esta palavra por falta de conhecimento. Quando Shaul escreve Romim, nós lemos 2 homens lá atrás, o Nevim, o profeta Ishaiá, que diz que o meu povo saberia o nome dele, e de Jeremias dizendo que o povo estava esquecendo o nome dele, porque estavam profetizando mentira. Agora vamos ver, no século I, após 30 e poucos anos do Mashiach, vamos colocar aqui, após 60, 62 anos após o nascimento do Mashiach, Shaul escreve isso, capítulo 1, a partir do versículo de número 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e moldaram o esplendor de ar, incorruptível em semelhança de imagem de homens, corruptíveis de aves, quadrúpedes e répteis, idolatria. Por isso também Iá os entregou a suas concupiscências, ou vontade de seus corações, e a imundícia, para desonrar os seus próprios corpos em si mesmos. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Iá numa mentira, e honraram e serviram mais a criatura, ou a criação, do que o Criador, que é poderoso eternamente. Porque as pessoas têm uma facilidade de querer ajudar as coisas do Eterno, e o Eterno não precisa de ajuda, porque tem homens e mulheres, desde aquela época até esses dias, publicando e professando o seu nome verdadeiro e a palavra como ela deve ser vivida. Iaú nunca foi e nunca será o nome, a raiz do nome. A raiz do nome é Iá, a raiz do nome é Iá. E aí veio o verbo Yod-He-Vav-He. E esse Yod-He-Vav-He, que chama de tetragrama, se você adicionar o Shine, você vê o nome de Yahoshua, não Yahushua, nem Yeveshua, nem Yeshua. Você e eu desejamos muito salvar as nossas almas, porque as nossas almas têm um preço extraordinário para cada um de nós, a fim de que possamos cada dia exaltar e propagar, porque nós somos as testemunhas do Criador nesses dias. Dizia alguém, mas esse nome Yahu e Yahushua está estendendo. Eu disse, não tem problema. O nome Yahushua, de Yah, de aleluia, só os eleitos, porque só o povo dele saberá o nome dele. Só quem conhece o nome do Pai é filhos, bastardo não sabe quem é o Pai. Por isso que nós invocamos no batismo o nome Yahoshua, Iá de aleluia, Iá de Jeremias, Iá de aleluia, Iá de Shaiá, de Eliá, Iá, sempre Iá, nunca Yahu. O próprio idioma, ou a próprio vocabulário, como você queira, não tem proparoxítono no hebraico. E quando eu digo Yahushua, isso é proparoxítono. Não queremos discutir com ninguém. Se você quer continuar assim, você tem livre-arbítrio, porque daqui para frente todo mundo vai encher a sua medida, porque está escrito no capítulo 22 do livro de Isaías, Apocalipse, que os sujos surgem-se mais, querendo ser sábios, tornaram-se loucos, querendo invocar algo que foi criado por alguém que acham sábio. Bom, a minha sabedoria é este livro. Este livro para mim é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque esse mesmo livro no último dia estará aberto para me julgar também e a você também, como está escrito no capítulo 20, versículo 12 e 13 do livro de Isaías, Apocalipse. Abrirão-se os livros, todos vão ser julgados por aquilo que está escrito nos livros. Hoje todo mundo é sábio na internet, todo mundo fala hebraico, conhece o hebraico. Coitados, conhece tudo isso, mas não conhece o caminho. Disse Yahushua, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ainda muitos pregam no capítulo 32 de Arão, o Mashiach dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você conhece a verdade se não conhece nem o tetragrama que leva o nome do Salvador Yahushua? Como é que você conhece a verdade? Quem conhece a verdade, essa verdade tem libertado das denominações, tem libertado da sociedade religiosa, que muitas pessoas saem das denominações, mas a bagagem ainda está com ela. É o tipo do cidadão, naqueles dias dos hebreus, saiu do Egito, mas o Egito levou 40 anos para sair dele.
É a mesma coisa hoje. Sai de denominações, ainda canta os hinos, troca só o nome, canta os mesmos hinos das denominações, fala a mesma maneira, amém, glória, fala a mesma coisa das denominações. Não perder o costume da idolatria. Veja uma coisa, o bezerro de ouro não foi feito por acaso. Quando deram aquele monte de joia de ouro para fazer o bezerro, Arão fez exatamente o deus Ibis, que era um bezerro, que era a divindade do Egito. Então, o mesmo Arão saiu do Egito, mas estava impregnado ainda a cabeça dele com as coisas do Egito. Quando você conhece a verdade, você deixa tudo o que passou para trás. Não, mas eu dei uma volta de 360 graus. Está na mesma coisa, porque se você der uma volta de 360 graus, você vai parar no mesmo lugar que estava. Dê uma volta de 180 só e começa a andar em direção à verdade, porque essa verdade vai te libertar da idolatria, das denominações, dos grupos, daquilo que a religião hoje oferece para as pessoas. E você que quer salvar a sua alma, não seja um religioso, porque a religião e a política são duas desgraças que têm acabado com a fé de muita gente e vai perder a alma de muita gente. Por isso, desperta tu que dorme, o Mashiach vai te esclarecerá. Em uma dessas lives você pode acordar para a verdade, e esta verdade vai se libertar, porque esta verdade te mostra só uma coisa: Yahushua, mandamentos e doutrina que salva a tua alma. A nossa intelectualidade não está na letra, mas no espírito, porque o espírito vivifica, a letra para pouco serve. Nesse momento, eu desejo que o Criador possa fazer uma obra na sua mente, no seu coração, e despertar do sono da indolência. Como disse Shaul, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, porque as denominações é verdadeiramente um grupo de defunto. É o vale de osso seco. Templo bonito, tem corpo bonito, roupa bonita, mas não tem o espírito do eterno. Desperta enquanto é tempo. Pensa nisso.